Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar a matéria nova. Hoje nós vamos falar de potenciação e radiciação. Acho que vocês já estudaram isso lá nos anos anteriores. Vai servir como revisão para algumas pessoas, para outras vai servir como matéria nova. Enfim, qualquer coisa a gente tira dúvidas no nosso encontro presencial, a gente conversa sobre isso. No mais, acompanhe a aula aí com o caderno de vocês, certo? Lembrando que vocês não podem compartilhar essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, e que aqui eu não estou gravando em um estúdio profissional, eu estou gravando na minha casa. Então pode ser que tenha alguns ruídos aí no decorrer da aula. Eu espero que vocês compreendam, certo? E que vocês consigam acompanhar a aula de bom proveito, consigam estudar muito bem. Então vamos lá começar a matéria da aula de hoje. Olá pessoal, a gente vai começar a aula de hoje falando sobre potências. Então, acho que vocês já viram esse conteúdo anteriormente, então deve ser uma revisão aí desse conteúdo para a maioria de vocês. Para quem não viu, então fica prestando bastante atenção, copia aí, dá uma pausa para copiar essa parte inicial do nosso conteúdo. E agora a gente vai começar a parte da explicação, tudo bem? Potências. A elevado a n, tomar cuidado, sempre que eu tenho uma potência, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, 3 vezes 3. Quando eu tiver 5 elevado à quarta potência, isso aqui é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então isso aqui não é 5 vezes 4. Tenho isso em mente, esse númerozinho lá em cima, que é o que a gente chama de expoente, esse camarada aqui em cima, nós chamamos de expoente. Ele vai me dizer quantas vezes o meu número de baixo, que a gente vai chamar de base, aqui é a minha base, ele vai se multiplicar consigo mesmo. Então é A vezes A vezes A, a quantidade de vezes que tem lá em cima. Então é A vezes A, vezes A, vezes, isso vai se repetir até a gente ter a quantidade que tem dizendo lá em cima. Isso vai se repetir N vezes. Tudo bem? Lembrando que todo número A, esse A é um número real, viu? A pertence aos reais. Lembrando que todo número A elevado ao expoente 1, isso aqui vai ser ele mesmo. Todo número A elevado ao expoente 0, isso aqui vai ser igual a 1. E todo número real A elevado ao expoente negativo, você vai transformar isso aqui na fração 1 sobre A e vai deixar o mesmo expoente elevado a N. Tudo bem? Só deixando claro que essa definição de potência a gente vai ter para o N sendo o número natural. N pertencente aos naturais. Para números inteiros, nós temos a definição da parte negativa dada pela observação aqui. A elevado a menos N, você vai ter igual a 1 sobre A elevado a N. Propriedades de potência. Vocês lembram das propriedades de potência? Vamos ver se a gente consegue lembrar delas. Primeira propriedade. Produto de potência de mesma base. Como é que a gente pode utilizar esse produto de potência de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Estão lembrados disso? Divisão de potência de mesma base. Como é que nós podemos trabalhar com isso? Repete a base e subtrai os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo. No caso aqui é M menos N. Propriedade 3. Potência de potência, A elevado a M, tudo isso elevado a N. Então você repete a base e multiplica os expoentes. Propriedade 4. A potência ela tem a propriedade distributiva com a multiplicação. Então A vezes B, tudo isso elevado a M, vai ficar igual a A elevado a M vezes B elevado a M. A potência se distribui para os fatores que estão multiplicando
ela pode ir para cada um deles. Isso tanto vai servir na multiplicação, como serve na divisão. Essa é a propriedade 5. A propriedade 5 diz que A dividido por B, dois números, tudo isso elevado a M, nós vamos ter A elevado a M dividido por B elevado a M. Detalhe é que esse B ele tem que ser diferente de zero para fazer sentido, certo? Na propriedade 2 também nós vamos precisar que o A seja diferente de zero. Não vamos trabalhar com divisões com zero, certo? Então essas são as propriedades que vocês já devem ter visto. E a gente vai agora trabalhar e fazer algumas questõezinhas e a gente possa exercitar essas propriedades para relembrar ainda mais. Tudo bem? Quem está copiando, dá uma pausa, copia aí direitinho. E a gente vai começar agora com alguns exercícios envolvendo potências. Então vamos começar calculando o que ele está pedindo, certo? Item A, menos 2 elevado a 4. Isso aqui vai ser igual, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Isso aqui vai ser igual, vou fazer aqui embaixo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não vou usar a propriedade aqui, né? Mas só para a gente ver o resultado que nós vamos obter. É menos 2 vezes menos 2, número negativo vezes um negativo, menos com menos dá mais. Então ficaria mais 2 vezes 2, 4. Aqui só nessa multiplicação eu vou ter o número 4 vezes. Aqui na outra multiplicação eu posso fazer assim separado, dá certo também. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4 também. 4 vezes 4, números positivos. Isso aqui vai dar 16. É a minha resposta. Então, eu botei esse exemplo e fiz dessa forma só para a gente ter em mente que todo número negativo, quando ele está elevado a um expoente par, o resultado final ele vai ser positivo. Todo número negativo elevado a expoente par, ele fica positivo, certo? Então, lembrem-se disso para agilizar nossas contas. Só tem um detalhe. Olha o item B. Repare que aí é menos 2 elevado a 4. Tem uma diferença. Como o menos não está de parênteses, junto com o 2, não está entre parênteses, a gente vai ter a interpretação para esse item B como sendo, deixa eu separar aqui para não confundir, vai ser menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, quando não tiver o parênteses, você vai interpretar dessa forma. Você só repete o menos e quem está elevado à quarta potência é o 2, apenas o 2, sem estar repetindo o sinal de menos cada vez. Tudo bem? Então, aqui, para essa situação, a minha resposta vai ser menos 16. Então, fiquem atentos para não confundir, certo? Letra C. Menos 3 quintos ao quadrado. Você tem duas formas de fazer esse probleminha aqui, essa questão. Ou você multiplica o menos 3 quintos por ele mesmo, vezes menos 3 quintos. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3. Multiplicação de fração. Multiplica cabeça com cabeça, perna com perna. Então, menos com menos é mais. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Seria a nossa resposta. Outra forma de resolver é você calcular cada um deles ao quadrado individualmente. Todo número negativo elevado a expoente par, o 2 é par, vai sair positivo. Então, 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado, 25. Cada um individualmente ao quadrado e fica cada um na sua posição. 3 ao quadrado, 9, fica em cima no numerador. 5 ao quadrado é 25, fica embaixo no denominador. Você pode fazer assim também. Letra D, 0 elevado a 7 é 0 vezes 0 vezes 0, 7 vezes isso acontecendo. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, tudo isso vai dar 0. Letra E, 1 elevado a 9 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 9 vezes. Isso aqui vai dar 1. 45 elevado a 1, todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo, vai ser aqui 45, certo? Letra G, menos 1 elevado a 15, que é interessante.
como o expoente é ímpar, a minha potência vai ser negativa. Então eu não vou armar a minha conta toda, porque vai ficar muito grande, muito extensa. Então eu vou repetir o sinal de fora, menos 1 elevado a 15, elevado à 15ª potência. Todo número negativo elevado a expoente ímpar continua negativo, menos. E é como se fosse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 15 vezes. Eu já sei que a resposta final já vai ter o sinal negativo. Agora eu me preocupo só em fazer 1 elevado a 15. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso aí se repetindo 15 vezes. Vai dar 1. Detalhe, tem um menos fora. E quando eu calcular menos 1 elevado a 15, também vai ser negativo. Então vai ficar menos com menos, mais 1. A minha resposta, a letra G, é 1, só que positivo. Letra H, menos 4 elevado a 0. Todo número elevado a 0, nós vamos considerar como sendo 1. E finalmente, letra I, que é menos 1 elevado a 10. Lembra lá do item B, Aqui não tem parênteses. Então, é como se fosse menos. Aí vai ficar só o 1 elevado a 10. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. Que seria o próprio 1. Aqui só algumas questões, alguns exercícios bobinhos, para a gente ir relembrando como é que funciona o cálculo de potências, certo? Para quem estava esquecido, olha aí uma oportunidade para relembrar o conteúdo, né? Bacana. Copia aí, vamos para mais um exercíciozinho de treinamento. Exemplo 2. Vamos simplificar essas expressões. Vamos simplificar utilizando as propriedades de potência que nós vimos anteriormente. Então, item A. Nós temos A quarta vezes B ao cubo, tudo isso ao quadrado, vezes A quinta vezes B ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Então, para começar esse item A, nós vamos fazer a propriedade distributiva. Então, nós vamos ter A quarta, tudo isso ao quadrado, vezes B ao cubo, tudo isso ao quadrado, vezes... Aqui no outro parênteses também nós vamos fazer a propriedade distributiva. Vai ficar A quinta potência ao cubo, vezes B ao quadrado, também ao cubo. Para quem não entendeu, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos distribuindo esse 2 para esse cara e esse 2 para esse cara, na forma de potência. Mesma coisa que nós fizemos aqui, onde distribuímos a potência, o expoente 3 para os dois camaradas que estão multiplicando dentro do parêntese, os dois valores que estão multiplicando dentro do parêntese. E nós obtivemos aquela parte que está ali embaixo. Agora nós temos potência de potência, então nós vamos resolver isso como? Repete a base, multiplica os expoentes, vai ficar A elevado a 4 vezes 2, A elevado a 8, vezes B elevado a 3 elevado ao quadrado, fica B elevado a 3 vezes 2, e vai dar 6, vezes... Deixa eu arrumar a continha para vocês, isso aqui eu vou fazer com calma, depois quando a gente pegar mais prática, a gente faz mais rápido. Então, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. A elevado a 4 elevado a 2, fica A elevado a 4 vezes 2. B elevado a 3 elevado a 2, vai ficar B elevado a 3 vezes 2. A elevado a 5 elevado a 3, então tá aí, vezes A elevado a 5 vezes 3. E finalmente, B elevado a 2 elevado a 3, vai ficar B elevado a 2 vezes 3. Detalhe que o sinal tudo aqui é multiplicando, viu? Agora vamos calcular esse valor lá no expoente. Vai ficar A elevado a 4 vezes 2, 8, vezes B elevado a 6, vezes A elevado a 5 vezes 3 é 15. E finalmente fica B elevado a 2 vezes 3, 6 também. A ordem dos fatores não altera o resultado final. Então, eu vou multiplicar aqueles que têm a mesma base. Então, aí é A vezes B vezes A vezes B. Nós temos aí produto de potência de mesma base. Olha esse camarada e esse bem aqui. Eles estão multiplicando. Então, isso aí vai ficar, repete a base e soma os expoentes. 8 mais 15
E no caso do B, isso aqui é vezes, o B também tem um B para um lado e um B do outro. Repete a base, tudo multiplicando. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, a gente já sabe disso. Repete o B e soma os expoentes, vai ficar 6 mais 6. Então, a forma mais simples de escrever aquilo ali vai ser A elevado a 8 mais 15 é 23, vezes B elevado a 12. Tá aqui, simplificamos o máximo que nós podíamos. Letra B. O que é que nós podemos fazer aqui nesta letra B? Vamos começar a aplicar na propriedade distributiva. Ela não serve apenas para multiplicação só de 2 números, não. Também vai servir para multiplicação de 3 números, certo? Então, aqui esse 5 vai multiplicar todo mundo. Esse 3 vai multiplicar não, né? Vai ficar na potência de todo mundo. Vou aplicar a propriedade ainda não. Vamos por partes. Então, vai ficar x elevado a 3, tudo isso elevado a 5, vezes y elevado a 4, tudo isso elevado a 5, vezes z ao quadrado, também elevado a 5. Eu distribuí a potência 5 para todo mundo lá do numerador. E no denominador e na parte de baixo vai ficar x elevado a 4 elevado a 3, vezes y ao quadrado elevado a 3, vezes z elevado a 3. Potência de potência mais uma vez. Lá em cima nós temos x elevado a 3 elevado a 5. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Vamos multiplicar logo para diminuir nossa escrita, para ser mais ágil. Vai ficar x elevado. Potência de potência. Vai repetir a base, já está aqui. Agora eu multiplico os expoentes. 3 vezes 5, 15. Vezes y elevado a 4, tudo isso elevado a 5. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 5, 20. Vezes z elevado a 2 elevado a 5. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Denominador agora. Mais uma potência de potência. Vai ficar x elevado a 4, tudo isso elevado a 3, repete o x, já está aí repetir, e multiplica os expoentes, 4 vezes 3, 12. Y elevado a 2 elevado a 3, repete o y, que é a base, e multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6. E z elevado a 3. Aí nós temos divisões de potências e nós temos aí as mesmas bases. Eu posso separar isso como está multiplicando, posso separar em 3 frações. Posso ver como sendo x elevado a 15 sobre x elevado a 12, vezes y elevado a 20 sobre y elevado a 6, vezes z elevado a 10 sobre z elevado a 3. Então, cada um fica na sua fração com a sua base correspondente. Aqui a gente vai formar divisões de potência de mesma base. Como é que a gente resolve isso? Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar x elevado a 15 dividido por x elevado a 12. Vai ficar x, repetir a base. E agora eu subtrai os expoentes. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Tudo isso vezes y elevado a 20 dividido por y elevado a 6. Repete a base, tá aqui. E subtrai os expoentes, fica 20 menos 6, é o de cima menos o de baixo. Tudo isso vezes z elevado a 10 dividido por z elevado a 3, fica z elevado a 10 menos 3. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, a minha forma simplificada vai ficar x elevado ao cubo vezes y elevado a 20 menos 6 vai dar 14, vezes z elevado a 7. Olha como ficou bem mais simplificado. Tudo bem? Quem está copiando, dá uma pausa no vídeo, vai copiando. Eu vou voltar aqui para o começo da questão. Pronto, o exemplo começa aqui. Quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo. Vai copiando. Para copiar a parte final. Tá aqui
Dá uma pausa e copia. E vamos agora dar continuidade no nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre radiciação. Então, para calcular a raiz, a gente vai pensar aqui em duas situações que podem aparecer para a gente. Primeira situação, seja n um número natural não nulo, e nós vamos dizer que a raiz enésima de um número real não negativo A é o número real não negativo B, se somente se B elevado a n é igual a A. O que é que eu estou falando aqui? Gente, é raiz, certo? É o que a gente chama de radiciação. Em símbolos, a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho a raiz índice n de um número A. Isso aqui vai dar igual a um outro número B. Tenho em mente que essa definição que eu estou dando aqui é para A e B não negativos, certo? Esse número que tem aqui é o que nós chamamos de índice. É o índice da raiz. Então tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4, raiz de índice 5. Tudo bem? Quando n é 2, a gente chama de raiz quadrada. Quando n é 3, a gente chama de raiz cúbica. Para os outros valores, nós falamos raiz de índice 5, raiz de índice 7, por aí vai. Essa raiz de índice n de um número A vai ser o número B se e somente se B elevado a n for igual a A. Detalhe, aqui tanto o A e o B tem que ser números não negativos. Olha o que acontece. Item A. Exemplo. Quem seria a raiz cúbica de 8? Eu quero um número que elevado ao cubo vai dar igual a 8. Qual o número que vezes ele de novo vai dar 8? Só tem o número 2. Então 2 vezes 2 vezes 2 seria 8. Então raiz cúbica de 8 é 2. Letra B. Cuidado. Eu estou atrás de um número que ele vezes ele mesmo dê 25. Aí algum espertinho pode pensar: ah, professor, o menos 5, se eu pegar menos 5 e multiplicar por ele mesmo, quando você não vê nenhum número aqui no índice, é porque tem um 2, viu? Raiz quadrada. Então eu quero um número que vezes ele, né? Só duas vezes. Isso aqui vai dar 25. Não pode pensar em número negativo. Menos 5 vezes menos 5, eu sei que vai dar 25. Mas esse não vai servir como resposta para a gente. Eu quero reais não negativos, tanto no A, que é o que está dentro da raiz, como não negativo vai ser a minha solução. Então não pode pensar em número negativo. Qual é o número que vezes ele mesmo, né, só duas vezinhas, vai dar igual a 25. Aí sim seria o 5, que é a nossa resposta. Letra C. Raiz de índice 2020 do número 1. Qual o número que é elevado a ele, que é elevado a ele, que é elevado a ele, que é elevado a ele? Qual o número que vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 2020 vezes? Vai dar 1. Só tem 1. E finalmente, raiz índice 2020 de 0. Qual o número que vezes ele, que vezes ele, que vezes ele, que vezes ele, que vezes ele? 2020 vezes esse raciocínio. Quando multiplicar tudo, vai dar 0. Só o 0. Essas aqui eu botei só para mostrar como é que seria calcular uma raiz de um índice qualquer aí, tanto para o 1 como para o 0. Você vai ter essas soluções aqui. Tudo bem? Então quem está copiando, eu vou dar uma pausazinha aqui. Você pode pausar aí no vídeo e concluir e terminar de copiar. Tudo bem? Copie aí. Já no segundo caso, a gente está trabalhando com números negativos, então fiquem atentos. Seja n um número natural ímpar, só vai servir se o meu índice for ímpar. Dizemos que a raiz enésima de um número real negativo A é o número real negativo B, se e somente se B elevado a n é igual a A.
Então a ideia em símbolos permanece a mesma. Raiz de índice n de um número A, isso só vai ser o número B, se e somente se B elevado a n for igual a A. Qual é a diferença desse segundo caso para o primeiro caso? É que tanto o A é negativo, como o B também é negativo. Então, se tiver uma raiz de um número negativo, a resposta tem que ser um número negativo. Detalhe é que o índice só pode ser ímpar. Não existe raiz de índice par de número negativo. Então, exemplos aqui. Letra A. Eu quero calcular a raiz cúbica de menos 27. Qual é o número? Que vezes ele e vezes ele de novo. Ou seja, tem que multiplicar ele vezes ele, né? 3 vezes. É o índice que me diz quantas vezes eu tenho que multiplicar. Qual o número que é elevado a 3 vai dar menos 27? Seria o número menos 3. Menos 3 elevado ao cubo. Olha que o expoente seria ímpar, né? Então, o número negativo elevado a expoente ímpar continua negativo. 3 ao cubo, se você fizer a continha, vai dar 27. É esse camarada aí mesmo. Letra B. Raiz de índice 7 do número menos 1. Qual é o número que elevado a 7 vai dar menos 1? Tem que ser o menos 1. Né? Tá aqui alguns exemplos simples para a gente entender como funciona raiz de número negativo. A resposta também vai ser negativa se o índice for ímpar. Ah, professor, e se o índice for par? Você vai escrever que não possui raiz. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Quem quiser copiar, copia aí. Dá uma pausa no vídeo e pode copiar. E vamos lá. Propriedades da radiciação. Sejam A e B pertencentes aos reais positivos, MNK naturais não nulos. Então, propriedades. Raiz, produto de raiz de mesmo índice. Se o índice for o mesmo, eu posso juntar isso numa raiz só. Índice n. E se estiverem multiplicando raiz índice n de número A vezes a raiz índice n de número B, eu junto tudo numa raiz só de índice n, é o mesmo n, A vezes B. Tanto eu posso fazer isso na multiplicação, como posso fazer isso na divisão. Se eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice, eu posso juntar tudo numa raiz só. Fica uma fração A sobre B e o índice é o mesmo, índice n. Propriedade 3, propriedade do cancelamento. Você pode simplificar a raiz com a potência do que tem lá dentro da raiz. Então, você tem uma raiz índice k vezes n de um a elevado a k vezes m. Você pode simplificar esse k de fora do índice com o k da potência. Isso vai ser a raiz índice n de a elevado a m. Tudo bem? Propriedade 4. Raiz índice n de número a elevado a m. Você pode trocar a ordem. Então, primeiro se calcula a raiz, depois seria a potência. Não é a regra do parênteses? Você primeiro calcula o que está dentro do parênteses, depois você vai calcular a potência. Mas tem uma propriedade que diz que eu posso inverter essa ordem. Eu posso calcular primeiro a potência, a elevado a m, bota a potência para dentro do número, e só depois eu calculo a raiz índice n. Tudo bem? Então, tanto faz um ou outro. Os resultados vão ser os mesmos. E, finalmente, propriedade 5, raiz. De raiz, esse 5 está meio feio, né? Meu 5 costuma ser meio feioso. Pronto, aí um 5 bonitinho. Raiz índice n da raiz de índice m de a. É raiz de raiz. Eita, e agora? Eu vou poder juntar isso aqui numa raiz só. Fica a com a raiz. E vamos ter aqui no índice n vezes m. Tinha apagado ali o sinal de igual, porque tinha ficado sem espaço. Então, essa seria a quinta propriedade. Eu junto essas duas raízes numa raiz só, com o produto dos índices.
Vamos fazer alguns exercícios envolvendo esse assunto para praticar essas propriedades. Quem não copiou, copia aí e vamos praticar. Pronto, vamos calcular essas raízes que ele pede pra gente. Item A, raiz cúbica de 125. Qual o número que vezes ele de novo vai dar 125. A dica que eu dou para vocês, numa situação como essa, se você não sabe de cabeça, você pode fatorar o seu número, 125. Fatora em fatores primos, então dá por 5. 125 dividido por 5 dá 25, dá por 5 de novo. 25 dividido por 5 dá 5. 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 125, o seu fatoral ele vai ser 5 ao cubo. Então, eu posso ver dessa forma. Vou colocar aqui a outra cor do pincel. Então, raiz cúbica de 125, qual é o número que elevado ao cubo vai dar 125? Tá aqui, ó. A fatoração entrega. É o 5. 5 ao cubo vai dar 125. Então, a resposta aqui vai ser 5. Tudo bem? Letra B. Aqui eu vou passar, antes de qualquer outra coisa, eu vou passar de número decimal para a forma de fração. Por quê? Aqui, se eu passar para a forma de fração, eu vou ter a raiz cúbica de 125 dividido por, como eu tenho 3 casas decimais, é 1 acompanhado de 3 zeros. Então, seria o número 1000 que vai ficar aqui dividindo. Eu fiz isso por quê? Primeiro porque o 125 eu já sei quanto vale a raiz cúbica dele, só na parte de cima. Então, eu posso usar aqui a propriedade que eu vi anteriormente, onde uma raiz de uma fração eu posso separar em duas raízes. Então, fica a raiz cúbica de 125 dividido pela raiz cúbica de 1000. Olha, raiz cúbica de 125 eu já calculei. E raiz cúbica de 1000 não é tão difícil. Qual o número que vezes ele de novo vai dar 1000? Se eu não me engano é o 10. Então a gente vai ter aqui 5 sobre 10. Você pode até mesmo simplificar o 5 e o 10. A resposta final seria 1 sobre 2, 1 meio. Basta dividir em cima e embaixo por 5. Detalhe que eu usei aqui a propriedade de raiz. Deixa eu voltar aqui para a propriedade. Acompanha aqui comigo. Foi a propriedade 2. Eu apresentei a propriedade 2, sendo que eu tenho as duas raízes, uma no numerador e outra no denominador, e eu juntei tudo numa raiz só. Gente, eu posso fazer o contrário. Eu tenho uma raiz só e separar em duas raízes de mesmo índice. Tem que manter o mesmo índice. Então, você pode fazer dessa forma também, certo? Foi assim que nós usamos a propriedade 2 aqui no item B. Vamos para o item C. Raiz cúbica de menos 0,125. Olha, a raiz de 0,125 eu já calculei no item B. E esse menos, como o meu índice é ímpar, então eu posso calcular essa raiz. Lembra que raiz de índice ímpar de número negativo, a resposta vai ser negativa. Como eu já calculei quanto é a raiz de 0,125, eu vou botar o sinal de menos, e a raiz de 0,125 é a mesma raiz de menos 0,125. Só vai ter que botar o sinal de menos na frente. Então, aqui vai ser menos 1 meio. Mesma continha que foi feita no item B, a gente vai fazer aqui no item C. O detalhe é que vai ter o sinal de menos na frente. Tudo bem? Se você quiser passar para número decimal, eu não passei lá no item B porque não tinha espaço. Mas você pode passar, viu? Ficaria menos 0,5. E finalmente, na letra D, dá uma treinada aí, dá uma pausa. E veja se você consegue fazer o item D sozinho. Na dúvida, faz como eu fiz o item A. Fatora o número. Tudo bem? Pausa aí e tenta fazer. Pronto. Como é que vai ficar? Vou fazer aqui o meu devagarinho. Vou fatorar 81. 81 dá para dividir por 2? Não dá, acho que dá por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Dá para dividir por 3 de novo, vai ficar 9. Dá para dividir por 3, dá 3. Por 3 de novo vai ficar 1. Olha só que legal.
Então, 3/4 vai dar 81. Então, raiz quarta de 81 vai ser o número 3. Copiem aí para irmos para o próximo exercício. Nesse exemplo 2, nós vamos simplificar esses radicais. Então, às vezes, quando a gente não conseguir calcular a raiz exata, a gente pode simplificar os nossos radicais. Então, vamos treinar isso. Qual é a dica que eu dou para vocês, para que vocês simplifiquem radicais? Fatorem o seu número em fatores primos. Quando você fatorar, você vai ter uma noção melhor de como vai ficar seu radical. Então, fatore o 50. Se você não tem habilidade com fatoração de cabeça, faça lá o jeito que você aprendeu. Dá por 2, então 50 dividido por 2 é 25. Dá para fatorar por 2, não dá mais. Por 3 também não, agora é por 5. 25 dividido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, o número 50, se eu fatorar, ele é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Olha, 5 vezes 5. 5 ao quadrado. Então, o que ele pede para eu calcular é a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Eu vou aplicar aqui a regra, uma das propriedades que a gente pode separar a raiz quando a gente tem números multiplicantes dentro dela. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, gente, a gente pode ver isso aqui como sendo um cancelamento. Raiz quadrada fica subentendido aqui que tem o número 2. Então, você pode fazer uma espécie de cancelamento da potência com o índice se eles têm o mesmo valor. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 5, eu vou botar primeiro, vezes, e a raiz quadrada de 2 eu vou deixar. Pronto, você simplificou. Para por aqui. Tudo bem? Tente fazer os outros dois, dá uma pausazinha aí, faça aí por conta própria e já já você confere com a minha solução. Tudo bem? Vamos lá. Vou fazer algo que é o próximo. Quem seria a fatoração do 54? Dá por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. Dá por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Por 3, 9 dividido por 3 dá 3. Por 3 vai dar 1. Então, aqui nós vamos ter 2 vezes 3 ao cubo, ou 54. Detalhe que lá o sinal negativo é menos 54. Então, fica a raiz cúbica de menos 2 vezes 3 ao cubo. Vai ficar bem parecido, né? Detalhe é que agora nós temos sinal negativo. Já que sinal é negativo, eu vou colocar logo menos para fora da raiz. Vou ficar só repetindo esse menos, calcular a raiz do restante dos valores. Sendo que eu vou separar, vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Eita que é 3! Cuidado para não confundir. Tem um 3 da base, tem um 3 do índice e tem o 3 do expoente. Eu vou cancelar o 3 do índice com o 3 do expoente. Cancela, são iguais, cancela, certo? Então, isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes a raiz cúbica de 2. Finalmente, raiz quarta de 1024. Boa sorte, fatore aí. Eu já fatorei aqui, separadinho. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz índice 4 de 2 elevado a 10. Eita, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer na forma de simplificação, como eu fiz anteriormente. Eu tenho uma outra estratégia. Eu vou separar, por exemplo, quem eu posso simplificar e quem eu não posso. Olha só a minha ideia. Concorda comigo que o 4, eu já sei de cabeça os múltiplos do 4? 4, 8, 12, 16, a tabuada do 4, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse 2 elevado a 10 em 2 elevado a 8 mais 2. Por que eu fiz isso? Primeiro porque 8 mais 2 vai dar 10, volta para o que tinha antes. Só que eu não quero voltar. Eu vou querer simplificar. O 8 ele é múltiplo do 4, então aqui vai poder haver uma simplificação. Só que lá em cima no expoente está somando. Quando eu tenho uma soma no expoente, eu posso separar no produto de potência de mesma base. É o contrário do que a gente é acostumado a fazer.
Normalmente eu vejo um produto de potência de mesma base e já vou logo me coçando para repetir a base e somar os expoentes. O que eu quero fazer é o contrário. Eu tenho uma soma no expoente, vou transformar num produto de potência de mesma base. Então vou repetir a raiz índice 4 e agora eu vou ficar com 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2. Produto de potência de mesma base. Tudo bem? Agora eu vou separar cada um com a sua raiz. Vai ficar a raiz índice 4 de 2 elevado a 8 vezes a raiz índice 4 de 2 ao quadrado. Dessa forma eu consigo simplificar bem melhor a minha raiz. Olha como é que vai ficar. Eu posso simplificar este 8 com o 4. Aqui, simplificando, eu vou dividir tudo por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 2. Vai ficar esse 2 aqui. E aqui eu posso simplificar o 4 com o 2. Aqui fica, aqui some, né? Aqui fica 1. E aqui vai ficar 2. Eu estou dividindo por 2. Então, vai ficar a raiz, eu cancelei. De 2 elevado a 8 eu simplifiquei. Não tem mais um 8. Agora tem um 2 lá. Então, fica 2 ao quadrado é 4. Vezes a raiz índice agora não é mais 4. O índice é 2. Então, é uma raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é 2. Então, aqui seria a raiz quarta de 1024. É 4 vezes raiz quadrada de 2. Gente, copia aí. Só lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meet, certo? Vamos lá para o próximo. Para encerrarmos, nós podemos escrever uma raiz na forma de potência com expoente fracionário. Então, eu posso escrever raiz índice m de a elevado a n da seguinte forma: a elevado a n sobre m. Então, é o que a gente chama de regra do solzinho. Como é que é isso? Quem está na sombra, que é o n, vai para o sol. Imagina que tem um sol aqui em cima. Está iluminando tudo. Então, quem está na sombra, que é o n, vai para o sol, vai para cima. Quem está no sol, que é o m, vai para a sombra, que é a parte de baixo da fração. Então, você pode escrever uma raiz na forma de fração, de expoente fracionário e vice-versa. A gente vai usar muito isso lá na frente. Então, para a gente treinar isso, vamos representar na forma de radical esses camaradas aqui. Item A, 16 elevado a 3 quartos. Então, isso aqui seria quem? Seria eu escrever a raiz, vou colocar o 16. Quem está no sol, que é o 3, vem para a sombra. Quem está na sombra, que é o 4, vem para cá para fora, vem para o sol. Acho que aqui dá até para calcular esse camarada. Vamos calcular, pronto, a questão só queria isso. Mas aqui a gente pode calcular. Porque eu posso, por exemplo, calcular a raiz quarta de 16 e só depois elevar ao cubo. Fica fácil. Raiz quarta de 16, qual o número que vezes ele, vezes ele, vezes ele. O número elevado a 4, que vai dar 16, é o 2. Então, raiz quarta de 16 é 2. E 2 ao cubo é 8. Olha aí, tranquilo. Letra B. Eu quero 100 elevado a 3 meios escrever na forma de radical. Esse aqui vai ser a raiz. O 100 é a minha base, vai ficar aqui dentro. O 3 está lá no sol, vem para a sombra. E o 2 está na sombra, vem para o sol, aqui no índice. Não precisa colocar, né? Já fica raiz quadrada. Olha, isso aqui também dá para calcular. Raiz quadrada de 100 elevado ao cubo tem uma propriedade que diz que eu posso fazer isso. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 elevado ao cubo é 1000. Olha aí, show de bola. Para finalizar, representar na forma de potência fracionária. Raiz cúbica de 7 elevado a 5. Eu vou repetir a minha base, que é o 7. A minha potência vai ser uma fração. Quem está na sombra é o 5, vem para o sol. Quem está no sol é o 3, vem para a sombra. 7 elevado a 5 sobre 3. Aqui na letra B,
eu vou só colocar na forma de potência fracionária, que foi o que ele pediu. 3 elevado a... Aí o expoente vai virar uma fração. O 9 está na sombra, vai para o Sol, vai para cima. E o 4 está lá no Sol, vem para a sombra, vem aqui para baixo. Tudo bem? E aqui a gente encerra o nosso conteúdo da aula de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.